Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos tratar do tema Crise do Sistema Colonial. Nesse capítulo a gente vai trabalhar três partes, as chamadas revoltas nativistas, o período do Marquês de Pombal e as revoltas separatistas. O que são chamadas de revoltas nativistas? Primeiro, são revoltas que não tiveram caráter separatista, não queriam a independência, não queriam se separar do domínio português. Segundo, é que não houve uma ideologia externa. Nenhuma delas se baseou em alguma ideia vinda de fora para iniciar o movimento rebelde. E terceiro, é que cada uma dessas revoltas desejava apenas resolver um problema local daquela região, daquele momento. E foram 4 as revoltas nativistas. A primeira é conhecida como Revolta de Beckman, 1684, na região do Maranhão. A Revolta de Beckman foi contra os abusos cometidos pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. No ano de 1682, Portugal criou uma companhia de comércio que tinha exclusividade sobre o estado do Maranhão. Então, tudo que os maranhenses fossem comprar, deveriam comprar dessa companhia. Tudo que os maranhenses fossem vender, deveriam vender para essa companhia. Acontece que, aproveitando-se da exclusividade do comércio lá na região, a companhia de comércio começou a cometer uma série de abusos. Por exemplo, na hora de comprar os produtos maranhenses, que normalmente eram as drogas do sertão, eles pagavam muito pouco. E na hora de vender os produtos portugueses, como vinho, como bacalhau, como tecido e outros, eles cobravam um valor absurdo, um valor muito alto. Sem contar que eles roubavam no peso, na medida, vendiam produtos estragados. Tudo isso fez com que a elite do Maranhão, daquela época, decidisse se rebelar contra a Companhia de Comércio. Os líderes do movimento foram 2 irmãos, chamados Tomás e Manuel Beckman. Daí vem o nome da revolta. Levando-se em consideração que eram vários fazendeiros que faziam parte e a liderança foi extensa, com destaque para esses 2 irmãos. Os rebeldes chegaram a conquistar a capital, a cidade de São Luís, e quando eles tinham o poder em suas mãos, eles extinguiram a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Acontece que Portugal não ficou nada satisfeito em saber de uma rebelião em território colonial e Portugal enviou tropas, recuperou o controle sobre a capital e acabou extinguindo a Companhia de Comércio. Então vamos entender cada parte. Portugal, depois de vencer os líderes, observou que a Companhia de Comércio estava realmente abusando dos direitos que tinha e extinguiu definitivamente a Companhia de Comércio. Gente, o processo foi todo muito violento e vários líderes foram presos e outros acabaram sendo mortos no momento de repressão. Então percebam que eles não queriam separação, eles não queriam independência, os líderes do movimento queriam apenas acabar com os abusos cometidos pela Companhia de Comércio. A segunda revolta nativista se chama Guerra dos Mascates, ocorre de 1709 até 1710 em Pernambuco. Olinda era o centro político de Pernambuco. Olinda era o local onde viviam os senhores de engenho, ricos, latifundiários, proprietários de escravos, embora nesse momento eles estivessem passando dificuldades devido à concorrência holandesa, o açúcar antilhano, que a gente já explicou para vocês em aulas anteriores. Recife era um povoado de Olinda. Então, por estudo ou por visita, nós sabemos que hoje Recife é a capital e Olinda é uma cidade pequena comparada com Recife. Mas naquela época era o contrário.
Recife era apenas um bairro, era apenas um povoado de Olinda. Quem vivia em Recife eram os grandes comerciantes portugueses. Ora, se eles eram grandes comerciantes, por que se chama de Guerra dos Mascates? Se alguém não conhece o termo, mascate é o vendedor ambulante, é o pequeno comerciante. Pois bem, os recifenses eram apelidados de mascates pelos olindenses, pelos latifundiários, que desprezavam a figura do comerciante, que era português, a figura do recifense. Então, Recife tinha uma elite que era muito rica, muito poderosa, e faltava para Recife a Câmara Municipal. Recife desejava ter uma Câmara Municipal própria e se livrar do domínio político olindense. O detalhe é que Olinda não aceitava perder o controle político sobre Recife. Os recifenses pediram para o rei de Portugal uma Câmara Municipal. O rei de Portugal autorizou a Câmara Municipal, o que dava autonomia política de Recife em relação a Olinda. Acontece que os olindenses não aceitaram e atacaram os recifenses. Então a guerra acontece entre os senhores de engenho de um lado e os comerciantes portugueses do outro lado. Todo o processo foi bastante violento, mas Portugal fez uma intervenção, Portugal pacificou os ânimos, prendeu os revoltosos e, ao final de todo o processo, a coroa portuguesa decidiu que Recife iria manter sua Câmara Municipal e, além disso, Recife iria se transformar na capital da capitania de Pernambuco. Então, o momento que ocorre a inversão de Recife ser apenas um povoado para começar a crescer e se tornar uma grande cidade, a capital pernambucana, é justamente na Guerra dos Mascates. Mais uma vez, gente, percebam que não houve proposta de independência, de separação de Portugal, apenas um enfrentamento entre recifenses e olindenses pela questão política que envolvia aquela região. A terceira revolta nativista é conhecida como Guerra dos Emboabas. Emboabas eram os estrangeiros, emboabas eram os forasteiros, aqueles que, quando souberam que houve a descoberta de ouro nas Minas Gerais, vieram correndo para a região tentando se enriquecer com ouro. De um lado, nós temos os bandeirantes, os responsáveis pela descoberta das minas de ouro aqui em Minas Gerais, que se achavam os únicos donos da exploração do ouro. Acontece que para a coroa portuguesa era interessante que muitos viessem para cá, muitos fizessem exploração do ouro e que pagassem os devidos impostos, que também a gente já trabalhou em alguma aula anterior. Quanto mais gente explorando, mais ouro extraído, consequentemente mais imposto sendo pago para Portugal. Ocorre que os bandeirantes não aceitavam a presença dos forasteiros. Enquanto os bandeirantes queriam ser os únicos a explorarem o ouro, os forasteiros, os estrangeiros, os emboabas, também se achavam no direito de fazer exploração do ouro. Gente, a relação entre eles era muito ruim, havia xingamentos, havia brigas, havia desentendimentos constantes, até que as relações chegaram no auge, conhecido episódio como Capão da Traição. Nesse episódio, um pequeno grupo de bandeirantes encontrou um grande grupo de emboabas no meio da mata. Olha, que era um pequeno grupo de bandeirantes e um grande grupo de emboabas. Os emboabas armaram uma cilada para os bandeirantes e mataram covardemente os bandeirantes que se encontravam naquele episódio. Episódio que passou para a história chamado de Capão da Traição. Depois dessa covardia empreendida pelos emboabas contra os bandeirantes, os demais paulistas que viviam na região decidiram ir à desforra,
Acontece que a coroa portuguesa fez uma intervenção, pacificou os ânimos e muitos bandeirantes desistiram de ficar na região das Minas e fizeram expedições para procurarem ouro em outras regiões. Fizeram expedições e encontraram ouro nas regiões do atual estado de Mato Grosso e Goiás. Então, mais uma vez, o objetivo não era independência, era apenas uma questão local, uma disputa pela exploração do ouro entre os bandeirantes e os forasteiros. A quarta revolta nativista, conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, acontece em 1720, aqui em Minas. A justificativa é que Portugal, em 1720, havia anunciado a criação das casas de fundição. Acontece que Filipe dos Santos e outros mineradores achavam que as casas de fundição seriam prejudiciais aos seus interesses. Muitos chegam a afirmar que, com a criação das casas de fundição, ficaria mais difícil extraviar o ouro, desviar o ouro que pertencia a Portugal. O Filipe dos Santos e outros mineiros decidiram se rebelar contra a ordem de Portugal em fazer a criação das casas de fundição. Os rebeldes chegaram a tomar Vila Rica, hoje Ouro Preto, e decidiram dialogar, negociar com o governador da região das Minas. Acontece que o governador traiu os rebeldes. O conde de Assumar prometeu que enviaria uma carta para Portugal pedindo o fim das casas de fundição, que ele achava que realmente não seria algo positivo criar as casas de fundição, mas quando os rebeldes entregaram as armas, desfizeram o movimento, o governador traiu os rebeldes e acabou decidindo pela morte de vários deles. O líder, Filipe dos Santos, foi executado. Existem certas dúvidas sobre a forma de execução de Filipe dos Santos, mas provavelmente ele foi enforcado, o seu corpo foi esquartejado e os restos mortais amarrados em uma corda, a outra ponta da corda amarrada numa sela de um cavalo que ficou dando voltas pela Vila Rica. Isso era considerado um castigo exemplar para atemorizar o restante da população, para não questionar a posse de Portugal sobre o ouro. Gente, mais uma revolta que não fala de independência, não fala de proclamação da República, mais uma revolta que queria resolver apenas um problema local, ou seja, resolver o problema das casas de fundição. O Marquês de Pombal foi o déspota esclarecido de Portugal. Esse conceito de despotismo esclarecido será visto em História Geral. O Marquês de Pombal foi um ministro do rei Dom José I. E embora não fosse o governante de Portugal, o Marquês de Pombal é considerado o responsável por uma série de medidas, uma série de transformações. Algumas das medidas que são creditadas ao Marquês de Pombal. Em 1759, ele decide pela extinção das capitanias hereditárias, com o objetivo de reforçar o controle sobre o território brasileiro. Em 1759, ele decide pela expulsão dos jesuítas do Brasil e também de Portugal. Os jesuítas tinham uma força muito grande, especialmente sobre os indígenas que eram catequizados, e o Marquês de Pombal queria aumentar o controle sobre o território brasileiro. No ano de 1763, ele deu a ordem para a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Também já foi trabalhado na aula anterior a ideia da construção da Estrada Real e a distância mais curta entre a zona mineradora e a nova capital, a cidade do Rio de Janeiro. A última medida tomada pelo Marquês de Pombal, que nós vamos ressaltar para vocês, foi a criação e o aumento do número de impostos. Durante o período do Marquês de Pombal, vários impostos foram criados
e outros tiveram seu valor elevado devido a essa cobrança enorme, gigantesca, exercida pelo déspota esclarecido português.